de onde surgiu essa veia histórica? Porque você é médico de formação. Como a história surgiu na sua vida e como você conseguiu lançar 2 livros? Então, primeira parte, assim, você vem de uma linhagem que ia a campo de futebol desde os anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Como é que foi isso? Como é que foi essa construção? Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu quando vim morar em Araraquara, nós viemos para cá em 1970, mas eu frequentava Araraquara desde 1965, que meu pai já trabalhava aqui, mas nós não morávamos na cidade. Então, eu desde 6 anos de idade, eu vinha na Fonte Luminosa, em 65, com meu pai, para assistir jogos. E, coincidentemente, quando nós mudamos para Araraquara, nós mudamos numa casa na Avenida La Salle, em frente ao campo da Ferroviária. Então eu via os jogadores passar, alguns vinham de ônibus, outras vezes passavam de carro. Eu via os ônibus dos clubes que vinham jogar, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que vinham jogar com a Ferroviária, passavam em frente à minha casa, etc. E eu acabei me apaixonando por isso, eu acabei começando a guardar recortes, figurinhas, fotografias, essas coisas que eram publicadas na época nos 2 jornais da cidade, o Diário e o Imparcial. E eu acabei juntando, com o tempo, isso foi ficando quase como uma obsessão, documentos históricos da Ferroviária, pessoas que sabiam que eu gostava disso, acabaram me dando de presente coisas históricas. O Aldo Comito fez muito isso comigo, o Wilson Luiz, fundadores da Ferroviária, atletas. E eu fui juntando uma grande quantidade de coisas históricas. E conversei com gente, né, que hoje já infelizmente não está mais aqui, como os primeiros técnicos, o Capilé, o Fordinho, que marcou o primeiro gol, etc. E eu fui me apaixonando pelo tema. Mais ou menos na década de 90, 92, eu fui batizar minha filha em Portugal, que a mãe dela é portuguesa, e nós fomos ao Museu do Sporting, lá em Lisboa. E eu vi uma foto da Ferroviária, que era produto de uma excursão, da primeira excursão que a Ferroviária fez para o exterior. Ela jogou com o Sport e venceu lá em Alvalade. E eu perguntei pro rapaz que estava mostrando o museu para a gente o que era aquela foto. Eu sabia, né, que era a Ferroviária. E ele olhou, ele assim, disse, isso deve ser, talvez por ter alguns jogadores afrodescendentes no time da Ferroviária. Ele falou, isso deve ter sido algum time que veio de Angola ou Moçambique, fazia amistoso na década de 60 com o Sport. Eu falei, não, esse é o time da minha cidade, etc. E aí eu notei que nós não tínhamos a documentação histórica da Ferroviária e nem do futebol de Araraquara. E na ocasião, eu estava fazendo doutorado, eu estava com um monte de pesquisa, um monte de coisa, eu estava com muita adrenalina em relação a isso, e comecei a escrever, a fazer resumos, pedir cartas para pessoas, entrevistar pessoas, e foi aí que surgiu primeiro o Fonte Luminosa. Então, essa é a história do meu interesse. O Fonte Luminosa, ele conta a história da Ferroviária inteira, né? Até 2003, 2004, que foi quando ele foi lançado. E o Araraquara Futebol e Política, ele conta a história do futebol, porque eu consegui também, por outros meios, né, enquanto eu trabalhava no Fonte Luminosa, documentos de outros clubes. E aí eu fui atrás da história do futebol em Araraquara. Então, o Araraquara Futebol e Política conta a história do futebol em Araraquara desde que ele chegou aqui em Araraquara, no início do século XX, trazido pela família Carvalho, né, que estudava em São Paulo. Futebol, inicialmente, era um time de elite, né, um esporte de elite. E aí, então, eu conto a história do futebol em Araraquara até 1957. O Araraquara Futebol e Política, que é quando a Ferroviária sobe, em 56, para a primeira divisão do futebol, e a ADA, que era o grande inimigo, vamos imaginar assim, esportivo da Ferroviária na cidade, desaparece. Então, esses 2 livros, eu acho que assim, quem quiser ter uma boa ideia do futebol em Araraquara, com eles consegue. Depois, né, existe um grande historiador, depois eu não tive mais tempo para me dedicar a isso por conta das atividades profissionais como médico e como docente aqui e lá na USP em São Paulo. Mas, graças a Deus, o Bauro Faldi escreveu
a partir de então. Então, se você precisar de toda a documentação dessa época, infelizmente ele já nos deixou, né? Dessa época da Ferroviária S.A., da história da Ferroviária, a partir do lançamento do meu livro, o Barufaldi fez junto com o Micali, fizeram um trabalho espetacular. Então, que bom, né, que a Ferroviária tem toda essa documentação.